Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo falando hoje a correlação do formato de rosto com o perfil, exclusivamente para o corte, especificamente para franjas, né? Mas só lembrando de se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhar para dar abranger ainda mais pessoas que queiram ainda informações altamente relevantes para a sua carreira. Então vamos para o vídeo. Então, gente, falando sobre formatos de rosto, formato de perfis, é claro que existe uma preocupação das nossas clientes, quando elas sempre chegam na nossa cadeira, no momento de executar um design de corte, elas estão sempre se preocupando com o formato do rosto, né? Só que às vezes a gente esquece da importância do formato de perfil também, que o formato de perfil ele não é igual ao formato de rosto. Então, basicamente, existe 4 formatos de rosto. Eu digo que, qual a relação do formato de rosto com o perfil? Entenda assim, a pessoa pode ter um rosto redondo e pode ter um perfil reto. Ela pode ter um rosto quadrado e ter um perfil côncavo ou convexo ou testa retraída. Então, não tem relação assim direta, eu digo assim, no sentido de interferir um no outro. Então, por isso que é importante identificar o formato de perfil. E o formato de perfil, ele tem uma relação exclusiva com o volume da franja. Então, basicamente, são 4 formatos de rosto que a gente tem a estrutura. Os demais são todos os rostos, são derivados praticamente desses 4 aqui. Quero falar, primeiramente, dos quatro formatos de rosto básicos, né? Que é o rosto redondo, né? Esse rosto redondo, quando nós vamos fazer uma franja, por exemplo, nós devemos evitar aquela franja muito fechadinha aqui, ó, que aí você vai ter aquele efeito de franja cortina que a gente fala, né? Então, evita. E a franja sempre tem um propósito, eu sempre falo. Ela sempre vai, o que? Ressaltar, né? Ela vai evidenciar ou vai disfarçar alguma imperfeição, algo que lhe incomoda, tá? Então, basicamente, isso aqui são os formatos de rosto. Por exemplo, um rosto quadrado, evidenciar também traços muito retos. O ideal é fazer franjas que tragam um pouco mais de curvas, né? Para que a gente tenha, por exemplo, uma harmonia para esse rosto e buscando um pouco mais, por exemplo, pode até fazer 2 franjas. Normalmente eu recomendo para rostos muito marcados, muito quadrados, 2 tipos de franjas que nós vamos ver depois na sequência dessa série de vídeos, tá? E aí eu tenho o rosto triangular também, que são linhas retas, né? Então o ideal é quebrar um pouco mais esses traços, usando franja sempre em movimento, em curvas, né? Que aí eu tenho buscando sempre a harmonia do formato de rosto. E o rosto oval, que é aquele rosto que você pode usar e abusar. Isso aí você não pode ter preocupação em relação a se vocês têm um rosto oval. Ah, mas o formato sim. E o perfil? Aí você tem também que avaliar, certo? Só que no rosto redondo, voltando aqui, para que a gente tenha também uma quebra, trabalhe uma franja mais lateralizada, para que a gente possa quebrar aí esse traço muito redondo, tá? Rosto oval, como eu falei, você pode usar e abusar das franjas, porque é o rosto mais harmônico de todos os formatos de rosto. Lembrando que são 9, né? Mas esses formatos aqui é o que derivam todos os demais, ok? E aí, formato de perfil, né? Para você identificar o formato de perfil da cliente e a cliente identificar o seu formato, é importante você ter 2 espelhos, né? Você tem um aqui, porque normalmente a gente não se preocupa em se apresentar de frente, né? Então, pegar os 2 espelhos e olhar o formato de perfil, e aí você identifica, né? Então, como eu falei, o formato de perfil, ele tem relação com o volume da franja, independente do formato de rosto, mas existe essa correlação, ok? Formato de perfil reto, né? Aquele rostinho retinho, você pega, olha aqui, como você está vendo, meu rosto é um perfil reto, ele precisa de volume na franja? Até precisa, mas desde que se ele for redondo, você coloca o volume para cima, trabalha uma franja, mas com volume mais para cima, aí você consegue alongar um pouco mais. Então sempre lembre que a franja, ela sempre vai evidenciar
ou disfarçar algo que esteja no formato do rosto ou no formato de perfil. E aí eu tenho uma testa retraída, né? Então o cuidado aqui com esse formato de rosto é o que? Você igualar o volume da franja com o queixo, ou seja, você precisa aqui de uma franja bem volumosa, para que você tenha aqui, ó, essa linha reta do volume da franja com o queixo. É uma dica muito legal. E o côncavo, aquele rosto mais, onde tem a testa mais saliente, o queixo também mais saliente. Então o que você deve fazer? Evita colocar volume nessa região. Então trabalha um pouco mais de volume aqui, entre o nariz e o início aqui do queixo, né? Nariz e boca, mais ou menos. Então trabalhar, preencher isso aqui com esse tipo de franja. E eu tenho o convexo, né? Aquele rosto que tem o queixinho pequeno, aquele formato de perfil pequeno e a testa também retraída. E aí o que nós devemos fazer? Trabalhar também o volume da franja com a ponta do nariz. E para disfarçar esse queixo pequeno, trabalhar um pouquinho também de volume aqui, ó, ou seja, trabalhar duas franjas. Então, basicamente as franjas, elas têm essa função de evidenciar ou corrigir algumas das imperfeições do rosto. Então, é uma preocupação, é algo trivial, é algo comum do nosso salão de beleza. Você que é cabeleireiro, barbeiro também, sabe da importância da franja e do formato de rosto. Toda cliente, quase todas, vou usar o quase, tem essa preocupação com o seu formato de rosto na hora que vai executar um design de corte.